Com concreto é muito mais simples, porque já é bastante comum, a gente vai para a usinagem justamente para ter uma garantia de resistência, né? Quase ninguém faz concreto em obra justamente para ter essa garantia de resistência, a não ser obras mais simples, né, ou elementos estruturais mais simples. No caso da argamassa, de fato, a gente precisa passar com a nossa equipe por uma mudança de mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mente, lembrar que aquela argamassa, ela não é um reboco de tijolo. Então, ela tem uma importância estrutural. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal construindo em painel monolítico e fazendo a medida do traço da argamassa com pá. Você já viu fazer medida de concreto com pá? Imagine se na concreteira lá o cara estiver fazendo essa medida na pá, né, do seu concreto. Não Dois funciona, é tampão claro. Então, para casas térreas, né, até sobrados, as cargas são pequenas, né, então ainda que não dê tão alta resistência, não vai ter problema. Por isso que a gente não tem tido problema aqui no Brasil. Mas se você for fazer aí um prédio de 3 andares e não fizer um controle tecnológico dessa argamassa, você vai ter problema. A argamassa é a estrutura associada aqui com a malha de aço, é ela que vai dar grande resistência à compressão do seu painel. Então, a primeira coisa é essa mentalidade na mudança da medição, tem que ser medida precisa, com balde, com padiola, etc., com controle adequado da água, porque o fator água-cimento é um fator extremamente relevante para a resistência. O excesso de água, eu vejo muito pessoal deixando a massa super mole para poder jogar na colher, isso já é um problema, tem muita água ali, a resistência foi lá embaixo, e a possibilidade de aparecer fissuras é grande, porque é muita água que vai evaporar e vai gerar muitas tensões de retração. Então, a argamassa ela deve ter um fator água-cimento de no máximo 0,52. Então, tenha em mente aí meio, metade do que você coloca em cimento, então uma betoneirada vai ter lá 50 quilos de cimento, você vai colocar no máximo, ou melhor, deve-se ter ali no máximo 25 litros de água, por exemplo, levando-se em consideração a umidade da areia também. Então, o total de água deve ser mais ou menos metade do que você tem de cimento, no máximo 0,52. Ah, Gabriel, tem que ficar fazendo lá o teste da frigideira, um controle tecnológico da minha areia e medir umidade toda vez que eu vou fazer o traço? Não. Existe um procedimento, uma receita de bolo para você fazer essa dosagem prática na obra, de modo que você consiga ter esse controle. Vou tentar resumir melhor aqui. Você sabe que vai ter, no total da argamassa, em torno de 25 litros de água. Ora, na areia já temos uma quantidade. Vai depender da sua região, do dia, se choveu ou não. Mas você já deve ter em mente que você vai colocar na sua argamassa menos do que 25 litros. Então, você vai colocar 20, 22, 23, não sei, vai depender. E para você definir isso, existem alguns testes que você pode fazer, inclusive um teste de slump, que você pode verificar isso, se está atendendo essa quantidade de água. Mas o mais comum, que é o que eu indico os meus alunos fazerem, é você fazer uma projeção com a caneca, você chega numa parede, se a massa chegou neste ponto mais ou menos adequado que você quer que ela esteja, e com esse fator água-cimento aproximado, não muito mole ainda, porque você precisa ter alguma água para colocar, para poder fazer essa dosagem, então você testa lá uma projeção pontual na parede, a uns 10 centímetros de distância, e deixa ela construir um calombo ali de argamassa na parede. Se ela tiver muita água, ela só vai escorrer, não vai montar. Se ela tiver pouca água, se ela estiver muito seca, não vai sair da caneca. Você vai ficar sacudindo ali a caneca, tentando fazer sair a argamassa e não vai sair. Então você volta aquele material para a betoneira, coloca mais meio litro de água, por exemplo, sempre controlando para que você anote esse traço e replique ele exatamente como você dosou. E aí, fazendo essa projeção ali, vai fazer esse calombo de uns 6 a 7 centímetros na parede. Este é o ponto da massa. Alguns até se surpreendem, Rangel, porque o pessoal tem uma gigantesca dificuldade de fazer a massa colar no EPS. Não consigo fazer a massa colar no EPS. Muitos estão indicando a utilização de aditivo adesivo na massa, o famoso bianco, né? Que é caro, então está encarecendo sem necessidade. Não há necessidade nenhuma de utilização de adesivo estrutural, de Perguntaram isso aqui, aditivo adesivo, se né? precisa de algum aditivo específico. Então, não. Somente Não, plastificante. plastificante, tá. Só aditivo plastificante, que é para dar essa trabalhabilidade, que é um redutor de água, né? Para você reduzir a quantidade de água. Não pode ser a cal. Não. Até poderia, dentro de uma faixinha ali, né, acho que em torno de 10% da quantidade de cimento, um pouco menos, mas não precisa. Você utiliza ali o aditivo, e até não é nem bom você aproximar o cal, porque é corrosivo, então se você passar da quantidade mínima, isso acaba gerando um problema, né? Então só aditivo plastificante mesmo. Então com o traço adequado, você faz essa projeção de argamassa e ela pega no EPS tranquilamente, não tem nenhuma dificuldade de aderência. E a argamassa feita desse formato, ela chega ali acima de 20 megapascal, Rangel. Isso que eu pergunto.